Michel Temer, Renan Calheiros e Rodrigo Maia se unem contra a anistia ao Caixa 2. Ex-ministros da Educação não vêm debater reforma do ensino médio com senadores e deputados. E Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para avaliar o FGTS. Olá, boa tarde. Os presidentes da Câmara e do Senado anunciaram, ao lado do presidente Michel Temer, que o Congresso não vai votar propostas que anistiam o Caixa 2. Em entrevista coletiva nesse domingo, os presidentes da República, Michel Temer, do Senado Federal, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disseram que vão trabalhar para impedir a tramitação no Congresso Nacional de qualquer proposta de anistia para o Caixa 2 de campanhas eleitorais. Michel Temer disse que vetaria o texto caso ele fosse aprovado. Renan garantiu que o projeto não constará da pauta do Senado. Não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral. O senador Pedro Chaves apresenta o relatório da reforma do ensino médio nesta terça-feira. Ele disse que restabeleceu a obrigatoriedade do ensino de artes e educação física. O senador Pedro Chaves, relator da medida provisória 746, que reforma o ensino médio, aceitou mais de 90 das 567 emendas apresentadas ao texto. Entre as mudanças, artes e educação física voltam a ser obrigatórias. Outra alteração diz respeito à carga horária. A medida provisória prevê que a carga horária aumente de 800 para 1.400 horas anuais, mas não estabeleceu prazo para ampliação gradativa. Eu mantive no texto Educação Física e Artes, atendendo os apelos e senti que era necessário, no texto original, agora que vai para a votação. Por outro lado, também a duração do curso do ensino médio. Você sabe, são 800 horas por ano. Eu estou aumentando para 1.000 horas para ser implantado até 5 anos. O relatório de Pedro Chaves será apresentado nesta terça-feira. A oposição fez um apelo para que o texto seja votado pela comissão mista somente no ano que vem, com o objetivo de encontrar uma saída negociada para os pontos mais polêmicos da MP. Se aprovada, a medida provisória segue para o plenário da Câmara e depois para o do Senado. A medida provisória tem que ser votada pelo Congresso até o dia 23 de março, senão perde a validade. Os secretários estaduais da Educação estão, respaldando também esse apelo, que era deixarmos a votação do relatório exatamente para depois do recesso. Como nós, tanto eu quanto o relator, nós somos democráticos, não seremos nós que vamos decidir. Quem vai decidir é o plenário. A comissão mista que analisa a reforma do ensino médio convidou 3 ex-ministros da Educação para discutir o tema. Fernando Haddad e Renato Giannini informaram por escrito que, devido a compromissos assumidos anteriormente, não poderiam comparecer. Aloysio Mercadante havia confirmado a presença, mas mudou de ideia ao saber que não seria um debate com o titular da pasta, Mendonça Filho. A comissão mista que examina a medida provisória que reforma o ensino médio ouvirá logo mais sobre o assunto o ministro da Educação, Mendonça Filho. A audiência está marcada para as 2h30 da tarde. Representantes do governo e da sociedade avaliaram hoje como anda o maior fundo privado da América Latina, o FGTS. Criado há 50 anos, o FGTS tem quase R$500 bilhão em patrimônio e investe principalmente em saneamento básico e habitação. Os convidados falaram sobre a sustentabilidade do fundo em meio à atual crise econômica e as reais vantagens para os trabalhadores contribuintes. A gente vê que mesmo com o aumento do desemprego, com a perda de vagas de trabalho, o fundo tem conseguido se manter positivo na sua arrecadação líquida. Esse ano a gente está estimando uma arrecadação líquida em torno de R$12 bilhões, o que é um pouco menor que 2014, mas ainda é positivo. E isso mostra que o fundo, a cobrança, a adimplência dos empregadores ainda está garantindo um desempenho positivo para a arrecadação do fundo. No ano de 2015, o FGTS investiu R$2,5 bilhões em saneamento básico. Foram 796 milhões em infraestrutura e 54 bilhões e 300 milhões em habitação. Esse investimento alcançou 4.043 cidades, do total de 5.570 municípios brasileiros.
Ao longo dos 50 anos de existência, o FGTS já financiou 10 milhões de moradias e beneficiou 58 milhões de brasileiros. Hoje, o patrimônio do fundo está avaliado em 458 bilhões de reais. Na audiência, houve críticas à forma de investimento do fundo. Segundo a ONG Instituto Fundo Devido ao Trabalhador, os rendimentos são bons, mas é pouco repasse ao trabalhador, que estaria sendo legalmente roubado. Essa brincadeira de enrolar o trabalhador já leva muito tempo, e enquanto isso, o Fundo de Garantia se transformou, em paralelo para o governo, um fundo de investimento. Nós vamos ver depois que de 2002 o patrimônio era 8 bilhões e 800, hoje está em quase 100 bilhões, enquanto a conta do rendeu 900%, enquanto a conta do trabalhador rendeu 90% no mesmo período. Já o representante da Caixa Econômica, banco que opera com exclusividade a conta do FGTS, destacou o cuidado das auditorias para evitar fraudes. A gente tem auditorias internas, temos auditorias independentes, o Bacen, temos a auditoria da CGU, né, e as contas do FGTS é apresentado para o TCU. E todas as contas apresentadas e até então avaliadas pelo TCU, todas elas foram aprovadas. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.